Se liga nessa caneca personalizada do Predador, de animações variadas, do mundo dos games, Harry Potter, Star Wars. Adquira sua agora mesmo pelo link na descrição. Sabia que soldados de verdade foram usados nas cenas de batalhas de Coração Valente? Quer saber por que Mel Gibson contatou Clint Eastwood no meio da produção do filme? Fique até o final para saber todas as curiosidades da produção desse clássico depois da vinheta. Mel Gibson não apenas atuou nesse épico de 1995, distribuído pela Fox e Paramount Pictures, como dirigiu o longa com praticamente 3 horas de duração. I like Spartacus, the huge epic films. Sua inspiração principal foi no épico Spartacus, de 1960, com o astro Kirk Douglas, dirigido por ninguém menos que o mestre Stanley Kubrick. O roteirista Randall Wallace, ao visitar um castelo na Escócia, se deparou com uma estátua com seu sobrenome. This is a Wallace, a famous Wallace, and I'd never heard of him. I asked one of the guards there who he was, and he said, well, he's our greatest hero. And I began to read about him. Daí, começou a escrever um roteiro que lhe rendeu uma indicação ao Oscar e um prêmio da Associação de Escritores da América. E foi em Edimburgo mesmo onde as gravações aconteceram, mas o que ninguém sabia é que era a região mais chuvosa de toda a Europa. Scotland was very rainy. I mean, it rained almost constantly. Not the real teeming kind of rain, but the kind of rain that always drizzles and never stops. Então, gravaram assim mesmo, e nada disso atrapalhou no resultado da obra-prima, que foi Coração Valente. Para interpretar o inglês Eduardo I, Mel Gibson chamou o escocês Sean Connery, que já tem uma vasta experiência em interpretar personagem britânico. No entanto, o consagrado astro se viu obrigado a recusar o papel, pois já se encontrava numa produção de outro longa ao lado de Ed Harris em Justa Causa, de 1995. E de qualquer forma, tivemos outra atuação impressionante, do veterano Patrick McGoohan. Diz aí, quem é que assistiu e não ficou morrendo de raiva do tirano rei Eduardo I? Se ele deseja que sua rainha governe quando eu partir, então fica e aprende, por favor. Todos conheciam muito bem Mel Gibson como uma estrela consolidada em Hollywood desde o final dos anos 70 até os anos 90. Mas a partir daí, vimos outra especialidade do astro surgindo, mostrando seu trabalho também como diretor quando começou em O Homem Sem Face em 1993. E então, 2 anos depois, tivemos o privilégio de ver sua maior obra até então em Coração Valente, e como o elenco o reconhecia em sua habilidade. Mel's a good director of actors because himself he's a really, really good, excellent actor. That's my supposed sphere of expertise, so I try and make it as comfortable for them as I can. And if they're comfortable, then they'll be more relaxed. And if they're more relaxed, I think you'll get better things from them. The best way to access any of this stuff is to, have fun with it. And the rest will follow. I mean, you just can't take it seriously. De qualquer forma, mesmo já tendo dirigido um filme 2 anos antes, esse se tratava de um épico, uma grande produção, e ele ficou com medo e recorreu aos conselhos de alguém um pouquinho mais experiente do que ele. I was terrified, I called up Clint Eastwood because I'd just seen his film The Unforgiven. I said, hey man, I'm really scared, and you're an actor and you directed. And I said, what's the deal? He says, don't worry about it. I'm like, thanks, Clint. A lot of this stuff is just subliminal. You'll remember when you need to. I'm like, okay. And he was right. A lot of that stuff just comes back out, what you need to. And your imagination. And as you become more relaxed with it, of course, you try more stuff and take more chances. O desejo de Mel Gibson era apenas dirigir, e ele tinha em mente o ator Jason Patric para interpretar William Wallace. Para os mais velhos de casa, podem se lembrar dele no clássico Os Garotos Perdidos, de 1987, e no flopadíssimo Velocidade Máxima 2, com Sandra Bullock. Mas a verdade é que a Paramount Pictures só aceitou Gibson na direção de Coração Valente se o mesmo também atuasse como protagonista. E o que aconteceu, além da pressão de diretor iniciante em uma grande produção, ainda ter que correr para gravar suas cenas, resultou em uma rotina muito puxada e estressante para o astro. I was losing weight and I was eating like an elephant. I was gorging on everything. I was all muscled out. I was running so hard, just the activity of directing and then being in front of the camera and all the horse stuff and the physical stuff and everything.
That's what really hard work does to you. A diferença entre um filme mais moderno em comparação a Coração Valente é que na época não havia muito auxílio de computação gráfica e contrataram então 1.600 figurantes para gravar as cenas de batalha no longa. Mas não se tratavam apenas de figurantes sem experiência. We're using the FCA here in Ireland, which is their volunteer force, so we're blessed by using disciplined troops. Well, it was an incredible system. They'd start in the wardrobe tent and put on their battle gear. Then they moved on to makeup. Get your sunscreen on, then get your dirt on. Let's go. E para cenas com animais, já que não poderíamos contar com o perigo de se utilizar animais reais e nem com a existência de computação gráfica avançada, foram criados cavalos mecânicos para isso. E o mesmo acontecia com as armas, tudo feito com o melhor do efeito prático na época. We got some great toys now that people from the past didn't have. E o longa hoje, tão aclamado popularmente, concorreu na época a 10 estatuetas do Oscar e levou 5, incluindo o de melhor diretor e o prêmio máximo, o de melhor filme do ano. And the Oscar for Best Picture is presented to Braveheart. Mas por incrível que pareça, Coração Valente não foi um filme tão popular na bilheteria. De seus mais de 70 milhões investidos, arrecadou mundialmente pouco mais de 200 milhões de dólares, bem longe do que vários outros no mesmo ano. O filme teve sua popularidade alcançada depois, somente quando lançado em home video. Everyone didn't run out and see it. It wasn't a huge box office success. It actually became more successful in DVDs, and people were like, wow, why didn't we see this on the big screen? Dude, it's an experience, and became more popular on VHS, and I've had more feedback on that film than anything. It was like that and the passion. Sim, Paixão de Cristo, Apocalipto e Até o Último Homem foram outras produções dirigidas por Gibson também. E para você que chegou até o final do vídeo, tem uma curiosidade bônus. O próprio astro confirmou nesse ano que irá dirigir não apenas a sequência Ressurreição de Cristo, como também irá dirigir o 5º filme de Máquina Mortífera. So now I'm gonna direct the 5th one with Amazing. Inclusive, você pode conferir com mais detalhes no próprio vídeo de curiosidades de Máquina Mortífera aqui no canal. Você é fã de Mel Gibson e gostaria de ver mais curiosidades de outras obras do astro? Deixa aí nos comentários e não deixe de conferir essa playlist aqui com os melhores filmes do ator. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Liberdade!